Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. E você está se dedicando a conhecer e permanecer nos propósitos que Deus tem para a sua vida. É importante você permanecer nele. Terá desafios? Sim, não é fácil. Mas com o Senhor ao seu lado, te orientando, te dizendo para onde ir, o que fazer e como fazer, você vai chegar. Você vai chegar. E é por isso que você precisa do Espírito Santo na sua vida. É Ele que vai te conduzir no caminho do propósito de Deus. É o Espírito Santo que vai dizer para você, ei, afaste-se dessa pessoa. É o Espírito Santo que vai dizer para você, vai por ali. É o Espírito Santo que vai dizer para você, ei, estude mais sobre isso, vá a esse lugar, chame esta pessoa. É Ele que nos guia, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso ajudador. Quando Jesus foi para o Pai, Ele deixou conosco o Espírito Santo de Deus para nos aconselhar, nos ajudar e nos preparar. Ele vai nos preparar para viver o propósito de Deus. Lembra Jesus Cristo, quando foi batizado por João, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E ali foi a tentação de Jesus. Ali Jesus foi tentado. Jesus estava sendo forjado, preparado para exercer o ministério dele, porque quando ele sai daquele deserto, ele vence as tentações do diabo, ele sai com poder, poder para realizar milagres, poder para fazer maravilhas, para curar, para ressuscitar, para salvar. Então o Espírito Santo guiou Jesus, onde parecia ser um lugar, o fim de Jesus, não é verdade? Mas Jesus mostra para que ele veio e por que veio. Jesus ali mostra que realmente é o Filho de Deus e ele mostra que veio cumprir a missão do Pai. Assim é eu e você. Viemos a este mundo para cumprir uma missão, e não nossa, mas do Pai, do Reino. Amém? Que o Espírito Santo te guie, te leve a caminhos, que você venha a ser preparado pelo Senhor para viver este destino extraordinário, este destino promissor que o Senhor tem para a sua vida. Veja Jeremias no capítulo 1, versículo, a partir do 4, diz assim: a palavra do Senhor veio a mim. Ei, eu profetizo que a palavra do Senhor chegue a você como resposta para tantas perguntas que você tem feito a Deus. Que a palavra do Senhor venha te dar o norte na sua vida. Você que anda perdido, você que anda em dúvidas, que a palavra do Senhor venha até você para te destravar. Destravar você que se sente travado, para você que não vê crescimento, que a palavra do Senhor venha até você e destrave a sua vida. Amém? Você crê? Digite aqui, escreva amém, eu creio, declare com a sua boca. E continua a palavra do Senhor dizendo, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre eu escolhi. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, o Senhor já te escolheu. É isso que o Senhor está falando para você neste dia. Antes de você nascer, eu separei. Deus está separando pessoas aqui para viver o propósito dele, para cumprir uma agenda dos céus, para cumprir um plano perfeito que Deus tem para essa terra. Sim, Deus quer trazer salvação a pessoas perdidas. O Senhor quer libertar pessoas que hoje vivem no cativeiro espiritual, no cativeiro do maligno, através de vícios, através de situações, de decepções, ali se tornaram cativos do inimigo. O Senhor quer usar a sua vida para libertar essas pessoas. O Senhor quer usar você para que, através de você, Ele possa fazer
trazer transformação na vida de outros. Deus quer usar você para gerar emprego, trazer renda a famílias que hoje estão aos pés do Senhor pedindo um trabalho. Senhor, me dê um trabalho, eu preciso comprar, eu preciso alimentar os meus filhos. E o Senhor vai usar a sua vida para gerar emprego. Isso, e através da sua vida, através da sua empresa, através do seu trabalho, em nome de Jesus, o Evangelho vai ser pregado, e como é? Com o nosso bom testemunho. O Evangelho é pregado, propagado com o nosso bom testemunho. Às vezes nem precisamos falar de Deus, abrir a boca para falar de Deus, sabe por quê? Porque pessoas veem Deus na nossa vida, nas nossas ações, nas nossas atitudes, na forma com que escolhemos viver, nos nossos princípios. As pessoas veem Deus na nossa vida dessa forma. E aí você nem precisa pregar, você nem precisa abrir a boca, porque as pessoas reconhecem Deus na sua vida. E aqui está dizendo que o Senhor falou para Jeremias que antes mesmo dele nascer, o Senhor já havia separado e o designou. Então o Senhor escolheu Jeremias e o Senhor está te escolhendo. O Senhor separou Jeremias, o Senhor está te separando deste mundo. O Senhor está te separando. E o Senhor designou ele como profeta das nações. As nações. O Senhor está te separando e vai te designar para um propósito divino. Um propósito no qual o Senhor vai revelar o teu coração. Amém? Você crer? Então você está sendo escolhido, separado e designado pelo Senhor neste dia. Amém. Que assim seja na sua vida e na minha vida. Vamos começar a falar de propósitos de vida? Já começamos, não é verdade? Já começamos quando nós somos escolhidos, separados e designados. Que palavra maravilhosa! Eu quero falar para vocês de um homem que o Senhor revelou o propósito dele quando ele estava trabalhando, quando ele estava ocupado com seus afazeres. Lembra nas outras mensagens, na primeira, quando eu disse que o Senhor predesignou, pré-estabeleceu o propósito de vida daquela pessoa antes mesmo dela ser gerada no ventre da mãe? Como João, o Batista, como Jesus, como Sansão. O Senhor já havia falado como eles seriam, como deveriam ser ensinados, como deveriam ser tratados, como deveriam ser cuidados. E há pessoas que o Senhor chama no caminho, durante a sua jornada na vida, nessa terra, durante a sua jornada nesta terra. E Neemias é um desses. Neemias é um desses. Olha só, em Neemias capítulo 2, versículo 11, diz assim: Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, e aí vai continuar, ele chegou em Jerusalém, porque Neemias estava no palácio de Susã. Susã era a capital do Império Persa. Ele estava servindo ao rei, ele era copeiro do rei. E Neemias recebe a visita do seu irmão e outros homens. E ele pede um relatório do pessoal que tinha sobrevivido ao cativeiro lá em Jerusalém. E ele pergunta como estão aquelas pessoas. E aí aqui diz, eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles dão uma informação muito triste para Neemias. Eles falam que eles estão vivendo sobre sofrimento, sobre muita humilhação, que Jerusalém foi derrubada, as portas foram destruídas pelo fogo e os muros foram derrubados. Este é o relatório do irmão e dos homens que estavam com Neemias. E o que acontece aqui? Neemias, quando ouve essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus. E orando ao Deus dos céus. O que acontece com Neemias? Neemias, ele recebe uma notícia
de destruição da sua terra natal. E aquela indignação, aquela revolta, aquela tristeza vai levar Neemias para o propósito de Deus. Neemias vai começar agora a viver o propósito de Deus. Olha que interessante, tanto de Deus quanto de Deus para Neemias. Então, quando gera uma indignação no seu coração, uma revolta de algo, no qual ou não gera em volta de outras pessoas, mas somente você fica indignado, somente você fica transtornado, entristecido com aquilo. Ei, pode ser o teu propósito de vida, sabia? Porque esses homens vieram de lá, esses homens viram tudo isso, não causou tanta revolta, tanta tristeza, tanto lamento, como causou em Neemias, a ponto de Neemias jejuar e orar ao Senhor. E aí depois ele vem e fica triste, e até o rei percebe. O rei vê que Neemias está ali entristecido na sua presença, e aqui fala: nunca antes eu tinha estado triste na presença dele, do rei. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Olha como que este rei tem o discernimento. É uma tristeza de alma. Uma tristeza de alma que Neemias está. Por quê? Porque Neemias ficou indignado, tristecido pela notícia de como estava a sua terra. E ali começaria a ser gerado o propósito de Deus a partir desse sentimento que Neemias teve. E ele fala com muito medo: eu disse ao rei que o rei viva para sempre. E aqui ele começa a pedir ao rei se o rei poderia liberá-lo para que ele fosse até a este lugar reconstruir. Ali começa. E aí o rei libera Neemias, dá cartas para ele ir chegando em cidades e cidades, e ver que o rei liberou para que ele atravessasse aquele lugar e chegasse em Jerusalém para reconstruir. E o versículo que eu li para você diz a chegada de Neemias. Lá diz assim: cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, ele chegou uma distância mais ou menos de 1.500 quilômetros, 1.500 quilômetros. E ele, depois que chega, ele fica 3 dias no descanso. No descanso, na verdade, Neemias ficou pensativo, Neemias ficou buscando no Senhor, porque aqui fala que sair de noite. Depois de 3 dias, ele sai de noite com alguns homens, com alguns dos meus amigos. Você percebe que Neemias não sai com todos, ele sai com alguns. Porque o teu propósito de vida, você não vai levar todo mundo com você. Aqueles amigos de infância talvez nem estejam mais com você nesse período. Aqui diz que saí de noite com alguns dos meus amigos, alguns, não são todos. E durante o seu propósito de vida, você vai ter novos amigos. Sim, pessoas que vão ajudar no seu destino, ajudantes do seu destino. Eles podem ser somente um ajudante ou eles podem se tornar também os teus amigos. Isso só o tempo vai dizer. Então, Neemias está indo com alguns dos seus amigos à noite. Por que à noite? Porque ele não queria ser percebido. Neemias não queria ser notado. Neemias queria fazer as coisas no silêncio. Neemias queria fazer discretamente. Quando Deus revelar o propósito na sua vida, seja discreto. Não compartilhe com todos. E dependendo do que Deus falar, nem compartilhe com ninguém. A não ser aquela pessoa mesmo de confiança, o seu esposo, a sua esposa. Porque vocês são um só. E todo projeto que Deus colocar na sua vida, o seu marido está incluso, sabe por quê? Porque a família faz parte do projeto de Deus. Tudo começa na família. Eu sempre gosto de dizer aqui, quando Deus fez o Éden, Ele não colocou ali uma empresa, Ele não colocou uma associação, Ele não colocou uma igreja. Deus não fez isso, Deus colocou uma família dentro do Éden.
A criação de Deus estava pronta e ele colocou uma família. Então a sua família vai fazer parte deste projeto. A sua família vai fazer parte do teu propósito de vida. Então Neemias aqui está dizendo que ele agiu com discrição. Ele saiu à noite, ele foi com alguns amigos, provavelmente os de confiança. É isso? Você precisa entender que você precisa ter pessoas de confiança. Confiança para abrir o teu coração, ou é como eu disse para você, você não vai abrir para todos, nem para alguns, somente para um. E aqui diz que ele não havia contado, ele diz aqui, eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Lembra quando Neemias orou, quando ouviu aqueles relatos? Ele começou a buscar no Senhor. E ali o Senhor foi revelando o propósito de Neemias. Ei, vai lá construir. Vai lá reconstruir os muros de Jerusalém. Por que aqui está dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui está falando, eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Ele não contou para ninguém. Aqui é bem claro, ninguém. Esses meus amigos estão comigo na caminhada? Esses meus amigos estão aqui para a gente vistoriar o que aconteceu, para ver como estão os muros, mas eu não contei nem para ele o propósito de Deus. Ele está dizendo que não contou para ninguém. Sabe por quê? Porque você precisa guardar. Você precisa guardar as informações do céu. Você precisa guardar as informações que Deus tem depositado no seu coração. Porque o inimigo da sua alma não vai ficar feliz em saber que Deus prometeu algo grande para você? O inimigo da sua alma não vai ficar feliz em saber que Deus quer fazer de você uma mulher e um homem vitorioso? Porque quando você conta para um amigo, não quer dizer que esse amigo vai te trair. Escute bem o que eu vou te falar agora. Quando você conta para um amigo ou para um irmão, você está dizendo... Você está confiando, pode ser que ele não vá te trair, mas o inimigo da tua alma está ali escutando você falar. Ah, é? Ele sonhou assim? Foi dessa forma que ele sonhou? Deus disse para ele em sonhos que vai fazer dele grande? E sabe o que o inimigo faz? Planos contra a sua vida. Deus faz planos a favor, planos de crescimento, planos de honra, planos de bênçãos para a sua vida, e aí vem o inimigo e senta do lado e quer fazer planos contrários. Sim, porque quando você abre o seu coração, é como se fosse Neemias. Neemias disse que ele não contou para ninguém, e se Neemias conta ali, o inimigo começa a levantar pessoas para atrapalhar o propósito de Deus. O inimigo começa a levantar pessoas para desanimar, para tentar distrair Neemias, que é o que acontece depois. Porque até então, você vê que Neemias não sofre nenhum ataque, nenhum. Mas depois que o projeto começa a ser conhecido, depois que o propósito de Neemias começa a ser conhecido, Sanbalate e Tobias é um dos que vai tentar distrair Neemias, a ponto de Neemias e os homens que ajudam a reconstruir o muro têm que trabalhar armado. Numa mão uma arma e no outro o instrumento de trabalho. Isso porque o plano se tornou conhecido. Então Neemias, antes de fazer, ele não contou a ninguém. Você não pode contar, fique para você. Porque quando você fala, o inimigo da tua alma vai lutar contra, vai te trazer desânimo, vai trazer pessoas para te desviar do propósito de Deus. Ele vai tentar implantar algo na sua mente para que você desista. Ele vai dizer para você, mas será que foi assim que o Senhor falou? Não foi isso que ele falou para Eva? Foi bem assim que ele disse? Não pode comer de todos os frutos? Trazendo dúvida ao coração de Eva. E Eva, quando a dúvida entrou, ela pecou. Então, quando o diabo descobrir o propósito que Deus tem para você, ele vai querer te trazer a dúvida e fazer você pecar, fazer você desistir, fazer você retroceder. Por isso é importante você não compartilhar o que Deus está falando com você. Por isso é importante você
não compartilhar o que Deus vai falar com você. Guarde este segredo entre você e Deus. Guarde essa informação até o momento em que Deus disser para você, agora fale. Até o momento que Deus disser para você, agora faça. Até o momento que Deus disser para você, sinal verde, pode prosseguir, pode avançar, pode ir, que eu sou contigo. É assim que você deve agir. E aqui diz que Neemias, ele fala assim, não levava nenhum outro animal, além daquele que eu estava montado. Aqui está cheio de informações preciosíssimas, porque Neemias está dizendo aqui, não levava nenhum outro animal, além daquele que eu estava montado. Neemias não queria chamar atenção. Porque muitos animais, com certeza, muitos cavalos, as pessoas ia chamar a atenção das pessoas. Olha a comitiva do rei, o que eles vieram fazer aqui? Olha isso, quem será? Para que veio? E aí Neemias não queria ser notado, Neemias estava sendo discreto. E ele fala, eu não levei nenhum outro animal, a não ser o meu. A não ser o que eu estava montado, os outros foram a pé, fomos vistoriar, fomos ver. E é isso, Neemias nos ensina que quando o Senhor revelar o propósito na sua vida, Deus vai te contar segredos que não devem ser compartilhados. Não deve ser falado. E o que você deve fazer? Orar. Orar e buscar a direção de Deus. Orar e buscar no Senhor como agir, qual tempo você deve agir, e o que fazer, e quais pessoas você deve confiar. Nós erramos e nós pecamos porque não perguntamos a Deus. Porque é simples. Quando chegar alguém na sua vida, uma nova amizade, um novo relacionamento, um novo funcionário, Senhor, essa pessoa é de confiança? O Senhor conhece mais do que eu, o Senhor viu ela nascer. E o Senhor vai te dizer. O Senhor vai te dizer. Muitas das vezes sofremos a decepção e perguntamos ao Senhor, Senhor, por que o Senhor deixou acontecer isso? E o Senhor está te respondendo porque você não me consultou. Você não me falou nada, você não me perguntou. E às vezes nós tratamos Deus como empregado, como nosso garçom, no qual Ele deveria ter nos avisado, no qual Ele deveria ter nos informado que aquela pessoa não era de confiança. Ei, lembra? Deus, Ele é o Criador, nós somos a criação. Ou a criação, por acaso, é maior que o Criador? Não, é Deus, Ele é maior que nós, então é nós que devemos chegar até Ele com humildade, pedir uma orientação, pedir o Senhor para falar conosco. E é isso, você vai prosseguir na sua caminhada, o seu propósito vai sendo revelado, porque de Neemias foi sendo revelado. O conselho que eu dou para você hoje é busque no Senhor, ore. Neemias orou, jejue. O que é jejuar? É você separar um tempo para o Senhor, se dedicar ali, buscando na palavra, se consagrando. Em vez de se alimentar com as coisas do mundo, se alimente com o que é espiritual, porque o teu Deus é espírito. O teu Deus é espírito e Ele vai falar o teu espírito, os propósitos na sua vida. Ele vai te revelar. Então, separe, jejue, ore. Guarde segredos, comece a guardar. Senhor, eu não consigo, eu falo tudo da minha vida. Ei, comece a pedir ao Senhor para te ensinar a guardar. Eu sei do que eu estou falando antes, tudo que o Senhor falava comigo, os sonhos que o Senhor me dava, eu saía contando. Ai, o Senhor fez isso. E você acha que só eu fazia assim? Ei, José, lembra da mensagem anterior? José fez isso. José, o Senhor deu a ele um sonho, não era qualquer sonho, é um sonho grandioso. E José reúne os irmãos e conta para os seus irmãos. E ali ele atrai para ele até a morte, porque os seus irmãos queriam matá-lo. E aí o Senhor traz o livramento. Então é isso. Neemias foi um homem sábio. Neemias discerniu o tempo. Ei, não é tempo de eu falar. Não é tempo de eu contar para ninguém, somente observar. Neemias, ele fez com que o silêncio desse dia, fizesse com que ele alcançasse a vitória em 52 dias. Ele levou 52 dias para reconstruir os muros de Jerusalém. Em 3 dias de observação, em 3 dias de silêncio, fez com que a obra que Neemias terminasse com grandeza, com honra,
porque ele se tornou o governador, ele começa a governar. De copeiro do rei, Neemias passa a governar. É isso que Deus tem para você se você permanecer na obediência e em silêncio. Se você conseguir guardar os segredos que Deus vai começar a falar com você a partir de hoje. Deus tem para você governo. É isso que Deus tem para você. Amém? Você crer? Que versículo maravilhoso! Eu li somente 2 versículos aqui para trazer a mensagem ricas de informação, ricos para o seu propósito. Ou seja, naquilo que só você se indigna, só você fica revoltada, entristecida, é porque Deus quer te usar para resolver. Somos trazidos neste mundo para resolver problemas. Jesus veio para resolver problema. Qual o problema? O povo estava cativo, o povo estava sofrendo, o povo estava doente no corpo, doente na alma e no espírito. O povo estava perdido. E Jesus veio, trouxe salvação, ele resolveu um problema da humanidade. Jesus trouxe cura espiritual, cura física, cura da alma. Jesus nos libertou. Não somos mais cativos do diabo. Somos agora livre para servir Jesus. Jesus resolveu o problema da humanidade. Todos esses resolveram um problema da humanidade. Jesus está te escolhendo hoje para resolver um problema. Então, se dedique a viver este propósito. Se dedique a viver o que Deus planejou. Já está pronto. E por que eu te afirmo isso? Porque o fim do mundo também está pronto. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus falando sobre a criação e sobre o término do mundo, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém já está pronta? Sim. Olha como que Deus começa uma história e ele já escreve todo o fim. Já está tudo pronto. A sua vida está pronta na mão de Deus. Quer conhecer? Quer saber como será os seus próximos anos? Quer saber como será a sua vida e até mesmo o fim dela? Vá consultar a Deus. Vá buscar no Senhor essa informação. Foi o que Neemias fez. É o que Neemias está me ensinando, te ensinando no dia de hoje. Então a palavra de hoje é essa. Deus está te preparando. Você crê? Então diga, eu creio. Eu creio. Se você não se sente que Deus está te preparando, então diga, Deus me prepare. Deus me prepare para viver algo extraordinário, para viver os teus propósitos. Amém? Eu quero que você me ajude neste canal. Este é um projeto de Deus para mim, é um propósito de Deus na minha vida, no dia de hoje. Então me ajude a construir, a reconstruir. Homens ajudaram Neemias a reconstruir estes muros e também tornaram governadores. Ei, me ajude a reconstruir, a construir neste canal. Vamos lá, se inscreva. Se você já é inscrito, encaminhe para pessoas que ainda não é. E fala, se inscreva neste canal e será bênção na sua vida. Vamos reconstruir vidas que estão perdidas, destruídas. Há tantos relacionamentos que precisam ser reconstruídos. Relacionamentos entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre irmãos, entre amigos. Então me ajude a reconstruir na vida de alguém. Então é isso, se inscreva, peça alguém para se inscrever, encaminhe essa mensagem, envie a outras pessoas também que precisam da reconstrução do Senhor na vida delas. Deus vai reconstruir. Sim, Ele pode usar você para reconstruir, porque Deus usou Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. E Deus pode usar a sua vida para ajudar a reconstruir lares que foram destruídos pelo diabo. Você crer? Amém? Então é isso, curta essa mensagem, dá o seu like para que o YouTube trabalhe para o Senhor, para que o YouTube trabalhe para o reino, enviando para outras pessoas que hoje encontram-se de coração destruídos, como estes muros, como estas portas. Amém? Vamos orar e pedir a Deus para te preparar e te revelar no caminho, te capacitar,
para governar, para reconstruir, para construir. É um tempo de preparação, não tenho dúvida. Há um tempo de preparação para a nossa vida. Amém? Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus, Criador da terra, aquele que nos formou no ventre de nossa mãe. Obrigada, Senhor, porque ali o Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou e o Senhor está nos designando para algo grandioso, algo maravilhoso, algo extraordinário, no qual o Senhor fará na nossa vida e através de nós. Sim, Senhor, porque nos oferecemos a viver os teus propósitos e os teus desígnios nessa terra. O Senhor nos trouxe para resolver um problema da humanidade e estamos aqui, Senhor. Nos envie, ó Pai, como o Senhor enviou Neemias. Se necessário for, mude pessoas geograficamente, porque Neemias também teve que mudar de lugar. Senhor, o Senhor mudará pessoas de lugares, o Senhor mudará pessoas de situações, o Senhor mudará pessoas de relacionamentos que não agrada mais o Senhor, de amizades que não tem mais a tua aprovação, de pessoas que já não fazem mais parte da caminhada deste teu filho, dessa tua filha. Sim, Senhor, pode mudar, porque este meu irmão, essa minha irmã, orou dizendo ao Senhor, sim, Senhor, quero viver os teus planos. Pai, reconstrua pessoas aqui, reconstrua corações, reconstrua famílias, reconstrua emoções, reconstrua projetos, reconstrua sonhos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, que essas pessoas que entraram nessa mensagem não saiam da mesma forma que chegaram. Não, Senhor, que elas venham ter um encontro contigo neste momento, que elas sintam o teu abraço, que elas sintam o teu toque, que elas sintam a tua transformação na vida delas. E mais ainda, que pessoas venham ver o que o Senhor está fazendo na vida deste meu irmão, dessa minha irmã, deste teu filho, dessa tua filha, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, reconstrua pessoas para que pessoas possam ajudar a reconstruir outras. Em nome de Jesus Cristo, está liberada a palavra na vida dessas pessoas. Que hoje comece a obra do Senhor na tua vida. Que hoje comece o trabalhar do Senhor na tua vida e na tua família. Em nome de Jesus eu profetizo. Para você viver o desígnio do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Receba esta palavra profética. Diz, eu recebo. Que assim seja. E que o Senhor abençoe a sua vida poderosamente, abundantemente, ricamente, todos os dias da sua vida. Até a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. E até a próxima mensagem. Fiquem com Deus.